Iniciando a gravação. Estou iniciando a gravação. Boa tarde a todos. Em parceria com o Sescom, em uma preocupação que nós estivemos enquanto empresa que fornece o software de gestão tributária do ISS Ah, para o DF, justo. e em preocupação com as empresas e com os contadores, com toda essa evolução, transição, alteração de datas, quem obriga, quem não obriga, quem pode emitir nota sem o Grupo IBS, quem não pode emitir o Grupo IBS, quando é que vai ser, quando é que Quando não vai mandou o link, ser. foi aqui no E, seu mesmo, né? então, nós resolvemos agendar essa live de esclarecimento, né? Então, que vamos falar um pouco sobre essa transição, vamos falar um pouco sobre as obrigações, abrir um espaço depois para algumas dúvidas naquilo que nós tivemos conhecimento, lembrando que somos uma empresa de tecnologia e eu estou aqui com um conhecimento específico em relação às informações que deverão ser enviadas na sua NFSE. Vamos. Agora eu vou abrir para o presidente, né, Roberto? Isso, Daniel Fernandes, presidente do Sescom DF. Isso. Daniel Fernandes, por favor, se puder já dar o início à nossa reunião. Adiantando que ele está em São Paulo, né, porque vai ter um evento do Conta Azul, e ele está me falando aqui no Uhum. WhatsApp que está escutando a gente, mas não conseguiu falar. Será que o microfone dele está fechado? Não, o microfone dele está aberto. Para mim, Daniel, aparece como aberto. E você me ouve? Mas ele não consegue falar. Deixa eu ver se eu consigo. Ativar o microfone aqui. Aqui está Boa aparecendo tarde. que você está ativo, tá, Daniel? Agora não sei se é algum problema no seu equipamento. Deixa eu ativar o mudo e desativar. Fala, João. Fala, Roberto. Fala, Pronto. Daniel. Fala, alguém. É o Daniel? É o Carlos que está falando aí, né? Daniel ainda não. Todos estão permitidos em abrir o microfone. Ele está falando, mas não consegue. Ele vai entrar pelo celular. Tá. Vou aguardar um minuto, Daniel, aí você entra pelo celular, ok? Enquanto o presidente não entra, essa é uma iniciativa do Sescom DF, né? Juntamente com o CRC-DF, a nota contra, para a gente trazer assim, mais informações sólidas, né, e práticas aqui para nós, contadores do Distrito Federal. A nota contra, a gente sabe que ela hoje administra parte do ISS aqui no DF, então ela já tem uma expertise, já está trabalhando aí na reforma tributária, em todas essas mudanças, né, e a gente está vendo cada dia as mudanças, elas mudam a cada instante, né? E hoje o pedido que nós fizemos para a Silvana é que ela faça uma apresentação muito prática. Ao final, a Silvana vai abrir um espaço, né, Silvana, para que a gente possa fazer algumas perguntas especificamente sobre nota fiscal de serviço eletrônico das empresas no Simples Nacional. As empresas do lucro presumido, lucro real, isso nós vamos combinar uma nova live um pouquinho mais para frente, mas hoje o tema é bem específico isso. Até porque há uma confusão, né, Silvana? Até eu me confundi um pouquinho na questão das datas, né? Que sexta-feira saiu todo aquele ato conjunto, eu pensando que foi prorrogado para janeiro de 2027. E ela vai explicar, né? Vai mostrar que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, né? E aí a gente realmente tem um mês aí para a gente tomar algumas decisões. Vamos ver se o Daniel conseguiu entrar aqui. A gente dá início. Todo mundo está escutando direitinho?
Conseguem me ouvir, Pronto. pessoal? Sim, Ótimo, sim, agora sim. perfeitamente. Não sei por que tive que entrar pelo celular. Meu computador aqui estava com o microfone aberto, minhas configurações autorizadas, não sei por que que não estava saindo. E eu escuto vocês perfeitamente. Aham. Maravilha. Bom, prezados, primeiramente, muito boa tarde a todos, né, que estão aí acompanhando nessa nossa live, né, associados ao Sescom, outros contadores também que estão aqui nos assistindo. Agradecer ao nosso diretor Roberto, que teve um empenho gigantesco em fazer essa live acontecer, né, costurando aí todos os detalhes juntamente com o pessoal da Nota Conta, com o JDF, principalmente com a Silvana, e logicamente aos nossos apoiadores, que são a própria Nota Contra e, claro, também o CRCDF, que está conosco e é apoiador nesse sentido. Silvana, primeiramente, agradecer você, em especial, por toda a atenção que vai nos dar aí. Estamos num momento que todos os contadores estão muito ansiosos, né, no sentido de tentar entender como é que vai ser essa nova nota fiscal, como é que vão ser essas modificações que precisam ser feitas. E você, com muita propriedade, com muito conhecimento, que sempre nos atende, né, uma grande amiga aí da classe contábil daqui de Brasília, já de longa data, vai poder nos brindar hoje à tarde aí com esclarecimento, tirando dúvidas, enfim, tudo, e trazendo todas as novidades, né, que preocupa a todos nós contadores, mas essa é mais uma das grandes desafios, né, que nós temos na vida. Não é o primeiro, não vai ser o último, e a gente tendo pessoas competentes e parceiras como você, sempre se torna um pouco mais fácil. Vamos começar a entender um pouquinho melhor como que vai ser, como serão as coisas daqui por diante para as empresas optantes pelo Simples Nacional, em referência à temática da nossa nota fiscal. Ao final, acho que a gente tem aqui algumas perguntas já que nós estamos recebendo, Silvana. Se for possível, ao final a gente abrir algum aí, uns 10 minutinhos, 5 minutinhos, para trazer algumas perguntas, algumas dúvidas do pessoal, embora eu acho que você vai conseguir exaurir todas as dúvidas aí no tempo que você tem para poder falar conosco. Muito obrigada, Daniel. Obrigada, presidente. E a gente está aqui para isso mesmo. Nós somos os técnicos, mas estamos assim em imersão já há algum tempo, na verdade, desde 2023, quando houve a subida do MEI para o ambiente nacional e a necessidade de integração do sistema do ISS do GDF, assim como outros municípios que nós atendemos pela nossa solução. Então, desde então, nós estamos assim, super imergidos nessa transição e acompanhando a cada nova publicação, é nota técnica, é resolução, é comitê gestor, é ato conjuntivo, é tanta divulgação que a gente tem dificuldade de acompanhar. Só que a cada vez que eu acordo e tem uma nova publicação, eu tenho 10 tipos de medo. Eu não sei se a nota fiscal vai parar de processar, se vai parar de enviar, se vai validar um campo, se vai validar outro. Então, a gente está aqui numa equipe, numa loucura, mas faz parte da nossa prestação de serviço e nós atendemos já com outras soluções contadores, né? Atendemos empresas e nós estamos acostumados a trabalhar com essa transição. O Roberto, a gente tem uma relação sempre de bate-pronto. Quando para uma coisa, os clientes dele às vezes reclamam de um assunto, de outro, de uma validação, de outra, não está disponível isso, não está disponível aquilo. Aí a gente vai permeando essas informações e procurando atender de forma prioritária os contadores, que são aqueles que são à frente das empresas, né? Apesar de que as empresas estão achando que são vocês que estão acabando com a vida deles, com o sono, mas vocês, na verdade, são o portador das notícias, né? Então, é por isso que, e com a preocupação de cumprir as obrigações, né? Então, esse é o grande objetivo. Vamos cumprir as obrigações, fazer com que a empresa preencha as informações corretamente, no prazo correto e que não sofra sanções por parte de fiscalização posterior à emissão dos seus documentos, né? Então, a gente fica bem satisfeito de ter essa abertura do Sescom ser sempre aberto também a convocar os seus associados, convocar a classe para estar alinhando nesse momento as dúvidas que porventura a gente tem. Tá? Então, eu espero poder, né, atender as dúvidas em todos aquilo que eu não consegui. Eu estou com uma equipe aqui do meu lado que vai me ajudar,
Mas essa equipe que está aqui não é tributária nem jurídica, é técnica, tá, gente? Então, é a equipe que desenvolve o sistema, que faz a integração com o ambiente nacional, que tem o conhecimento dos campos e validações, tá? Então, é nisso que a gente vai atuar, tá? Roberto, quer fazer uma palavra? Então, eu agradeço, né, Silvana, agradeço o presidente Daniel, todos os associados, e quem não é associado ao SESCOM, né, é uma oportunidade, né, de se associar. A classe, ela está se mobilizando cada vez mais e mais para trazer conteúdos, né, Daniel, para todos os contadores, mas conteúdo sólido, conteúdo prático, conteúdo para o empresário contábil. E eu acho que hoje vai ser muito interessante, porque tem algumas perguntas que eu já deixei para a Silvana colocar hoje aí, que são perguntas nossas, né? Que a gente tem, às vezes a gente não tem a quem perguntar. Então, se ela esquecer de alguma, aí eu entro aqui e faço ao vivo aqui para vocês. Tá bom. Boa live para todo mundo. Com certeza, Então, Roberto. Obrigado aí pelas colocações que você trouxe, pela Silvana também. Lembrando, sim, lógico, claro, todos aqui, né? Aqueles que não são associados se associem. Vocês não têm noção do que vem ainda pela aí para frente. Muitos conteúdos interessantes, muitos eventos, muitas coisas grandiosas. E eu não quero aumentar a sua pressão aqui, não, Silvana, mas tem 238 pessoas assistindo a nossa live. Um sucesso absoluto antes de ter sido lançada. Eu vou falar, tem raras vezes eu vi alguma live com tanta gente aqui assistindo, tá? Então tá aqui para todos aqui aguardando ansiosamente aí as suas palavras e os seus conhecimentos. Obrigado. Palavra vou contigo. atualizar, Daniel, 251 pessoas. Nossa, sucesso absoluto. Nós tivemos, até passei para o Roberto, 316 pessoas que se inscreveram, né, no site. A ideia da inscrição, já que era um evento gratuito, não é nem por isso, é para que a gente pudesse também ter a noção de quem está participando com a gente. Estou mantendo o Roberto com essa listagem, e também para a gente mandar material. Entendeu? Para mantê-los atualizados. Dessa live, eu produzi um material, uma apresentação que eu vou usar e mandar para vocês também, tá? E um material que é resumido, um pouco mastigado com os assuntos que a gente vai tratar. E caso tenha novidades, então já é um mail que fica para a gente estar informando esse pessoal. Todas as informações que a gente manda, procuramos sempre colocar a referência, tanto é que eu gostaria de pedir para vocês que vocês olhassem no chat, que eu coloquei o link dos 2 documentos base para essa live, tá? Então, né, o ato conjuntivo que foi publicado de sexta para sábado, né? Eu vi um monte de vídeo dos contadores muito revoltados, de sexta para sábado. Eles publicaram no começo da semana que iam avisar de um cronograma e passaram a semana inteira sem falar do cronograma e a gente tudo ansioso e pensando que na segunda ia ser obrigatório já o destaque do IBS-CBS. As empresas de software enlouquecidas aqui com a gente no nosso suporte em ambiente de homologação para adaptar seu software para os novos campos. Ao passo que, para quem emite nota de forma online no ISSnet Online do GDF, os campos já estavam no novo padrão desde abril, com várias ressalvas e ajustes que foram sendo feitos durante este período. Alguns comentaram que era muito ainda inicial ter mudado o modelo, mas o modelo foi deixado como opcional, os campos opcionais, e a ideia era mudar antecipado para não chegar no dia da obrigatoriedade, nós estarmos com dificuldades, tanto na emissão como na transmissão desses documentos para o ambiente nacional, que é a obrigação do GDF. Mas isso vai mudar também, é um dos assuntos hoje da nossa live, como disse o Roberto. Então, eu coloquei aí o link dos 2 documentos que são base para essa apresentação que eu criei e que nós vamos tratar hoje. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Aqui. Vou compartilhar a tela com vocês. Deixa eu só sair daqui. Vamos lá. Então, o nosso grande objetivo hoje é tratar realmente dessa mudança, né? Dessa mudança aqui da transição do documento NFSI, ok? Então, Então, mas essa sua empresa, você tem uma empresa agora, Tô né? tentando.
Na verdade, nós estamos. É a nota control que presta serviço para o Não, não, estou GDF. falando para. Não, tudo bem, mas acontece que abriu um CNPJ já? Ô, Não Marco, entendi. Pronto. Vamos deixar as perguntas para o final, para a gente ter o raciocínio aqui? Pode ser? Eu acho que não era nem com a gente. Ele tá com o áudio vazado, gente. Vamos lá. Então, nós vamos tratar dessas mudanças que ocorreram no último mês. Nós estamos tratando da reforma tributária e aquilo que afeta especificamente a nota fiscal de serviços eletrônicos. Hoje, vocês emitem a nota fiscal de serviços eletrônicos dentro da solução que o GDF disponibiliza, o ISSnet, ou via sistema online, ou via integração através dos seus sistemas ERPs. Esse é o que vocês fazem. O que aconteceu desde 2023? O que vem acontecendo? Foi publicado os campos, nós temos as notas técnicas que foram acrescentando campos, acrescentando informações relativas à tributação que mudam um pouco o modelo de nota que a gente estava acostumado a emitir. A gente usava o modelo Web Service Abraço 204 e passamos a implantar o novo modelo. O novo modelo que está disponível lá no ambiente da Receita, que a gente chama de RTC, que é a Reforma Tributária de Consumo. Todas as documentações que nós seguimos enquanto sistema provedor de serviços, tá? Sistema provedor da gestão do ISS, são baseados nessa documentação. Paralela a essa documentação técnica, que diz respeito ao emissor nacional de nota e diz respeito às APIs, que são os receptores deste documento dentro da Receita Federal, dentro do SERPRO, nós temos as resoluções que são publicadas paralela a isso. Essas resoluções e esses atos conjuntivos, elas norteiam as datas e as obrigações. Então, são duas coisas que andam junto. As datas e as obrigações e as publicações que são feitas em relação aos layouts desses documentos. Tá? Qual que era a situação anterior? Os campos do CBS e BS eram obrigatórios, era a previsão de ser obrigatório no documento fiscal a partir de 3 de agosto. Essa era a primeira grande notícia que todo mundo tinha. Então, a Nota Control correu para adaptar a sua solução, para que tivesse um web service, para que os softwares ERPs continuassem mandando suas notas, tá? E para que tivesse o emissor online com os novos campos de acordo com essa resolução. Porém, chegou na semana passada, começou uma pressão muito forte, tanto dos grupos aí de empresariado, como das prefeituras, dizendo que o tempo era muito curto para que as empresas pudessem se organizar, se adaptar seus softwares de gestão, adaptar as informações, entender todas as informações que são inerentes desse novo documento fiscal. Então, baseado na publicação desse ato conjuntivo, que é o link que eu passei para vocês, tá? Esse ato conjuntivo aqui. Tá? Esse ato conjuntivo que previu o cronograma da implementação dos documentos fiscais eletrônicos da reforma tributária. Então, ele alterou. Antes, o que era 3/8, não é mais. Não para a maior parte de prestação de serviço. Conforme nós falamos no início, nós estamos falando única e exclusivamente do documento NFSE. Existem outros cronogramas baseados nos outros modelos de documentos. E eu sei que vocês atendem empresas que possuem outros modelos, tá? Mas hoje, exclusivamente, nós estamos tratando da nota fiscal de serviço. Tá? Então, o que aconteceu? A data era 3/8, ou seja, desde segunda-feira, desde ontem, era para ninguém estar conseguindo mais emitir nota no modelo Abraço. Então, sistemas ERPs que faziam integração via web service iam parar de funcionar. Aqueles que não tivessem feito a sua homologação com o novo modelo não iam dar conta de emitir nota. Então, a operação ia estar parada se o sistema não tivesse adaptado. Porém, muitas empresas já foram se adaptando. Então, de forma que a Nota Conto já publicou o web service de produção e estão coexistindo na solução do GDF os dois modelos, o web service Abraço e o modelo nacional.
tá? Com campos novos e já prevendo o grupo IBS-CBS, com uma diferença, tá? O modelo Abrasf poderia coexistir até a não obrigatoriedade desse grupo. Foi o que aconteceu. Então, na sexta-feira, eles publicaram um adiamento dessa obrigatoriedade do destaque do grupo. Apesar de que este ano não estão previstas sanções pelo preenchimento do CBS e IBS, tá? Ele é só uma alíquota teste e que eles estão considerando 2026 como um ano de transição. Perfeito. Então, nosso primeiro grande marco é esse. O preenchimento dos campos CBS e BS não será obrigatório até 30/9. Então, nós ganhamos um fôlego. Quem ganhou um fôlego? As empresas de software e os contadores que atendem suas empresas até se adaptarem com o uso das informações no novo modelo. Tá? Então, hoje podemos emitir nota ainda no Observe-se Abrasf e o GDF converte esse modelo e transmite lá para o ambiente nacional. Então, os documentos fiscais impactados, né? Então, ele ratifica a suspensão da obrigatoriedade. Ele não estava obrigatório desde o começo do ano, apesar de já ter sido divulgado nas notas técnicas do Ambiente Nacional. Ou seja, o Ambiente Nacional, desde a nota técnica 4, já recebe o grupo de impostos novos. Mas, se você não enviar, ele não valida, ou seja, ele aceita. Tá? Então, está previsto. Inclusive, no emissor web do Nacional, que nós vamos mostrar aqui para vocês como ele é, até porque nós estamos falando da empresa do Simples Nacional, existe uma mudança aí nas empresas do Simples Nacional, que é o sistema que hoje quem utiliza lá são os MEIs e os municípios que fizeram a opção por usar o emissor nacional desde o início do seu convênio. Tá? Então, ele ratifica que nós não precisamos informar este grupo até 30/9 para a NFSE. Então, existe uma obrigatoriedade, sim, agora a partir de 3/8. Eu só estou fazendo um resumo do que é esse ato conjuntivo, tá? Outros modelos de documento que já é conhecido, principalmente do GDF, a obrigatoriedade continuou 3/8, porque eles já estão fazendo a transição desde 2025, o que foi diferente para a NFSE. Tá? Então, a NFSE, eles começaram as notas técnicas a partir de janeiro. Não tinham nada previsto até então. Então, esses modelos de documento continuaram a partir de 3/8. São documentos que não faz parte do rol da nossa prestação de serviço e nem faz parte hoje da nossa reunião. Tá? E existem NFSE, que é a obrigatoriedade do grupo e a obrigatoriedade de emissão desse documento vai ser a partir de 1/12. E tem um grupo aqui que vocês sempre questionam quando a gente faz uma reunião, tira dúvidas, que são as de locação, condomínio e demais serviços, além de algumas NFSEs listadas nos grupos específicos. Ok? Mas a gente não vai tratar esse grupo específico. Vamos entender que, para fins gerais, a data de corte para nós, NFSE, vou passar aqui para frente, a data de corte para a gente, que é a mais importante, né? Até que eu acho que eu passei aqui. A data de corte que é mais importante para nós é essa aqui, é a 1/10. Essa data de corte é a data que seria 3/8 e que passou para 1/10. Ou seja, o Web Service Abrasf não vai poder existir mais esse modelo e não vai poder, então eu não vou poder emitir nota mais a partir de 1/10 sem o destaque do grupo IBS-CBS. É um grupo que vocês já estão conhecendo pela solução que vocês usam no GDF, quem usa o emissor online, já sabe que os campos mudaram e são aqueles campos novos que apareceram, que hoje estão como não obrigatórios, mas estarão obrigatórios a partir de 1/10, tá? Esse é o grande marco. Eu tô chamando atenção para isso, porque eu vou falar de outra data que vai influenciar o segmento que nós estamos tratando hoje, que são as empresas do Simples Nacional. Vamos lá. Tem outros documentos importantes, né? E para que vocês saibam qual é a base legal da flexibilização, né? Qual a base legal que nós estamos utilizando. Essa resolução que foi publicada lá em abril e que dizia
que dia 3/8 ia ser obrigatório destacar o imposto, é essa resolução 189, que aí aconteceu essa publicação do ato conjuntivo que flexibilizou. Porém, nessa resolução tem um assunto muito importante. Vamos lá, a obrigatoriedade do grupo IBS-CBS 1/10. Isso é uma obrigação. Só que tem uma obrigação que está definida desde abril, que tem relação com o Simples Nacional. Ou seja, empresas do Simples Nacional, a partir de 1/9, marquem essa data, não poderão emitir mais nota nos sistemas dos municípios. Não poderão. Então, o que o GDF vai fazer? O GDF vai desmarcar a opção de emitir nota de todos os contribuintes do Simples Nacional. Meu Deus, o que vai acontecer? Aí é que vem a diferença. Então, a NFSE, a obrigatoriedade é de emitir ou no ambiente nacional pelo emissor nacional, acessando lá, com o seu token, com o seu certificado digital, ou nos seus sistemas próprios, RPs ou soluções de mercado que estejam integradas com a API lá do ambiente nacional. Ou seja, o web service não vai ser mais o do GDF e vai passar a ser o do nacional. O que afeta principalmente os contadores? A forma de emissão, a forma de acompanhamento desses documentos e a forma como o uso do sistema vai ocorrer, né? E principalmente o que a Receita Federal já publicou e já mandou os comunicados para os seus contribuintes, sem suporte de apoio ao contribuinte, tá? Então, esse é o cenário em que a gente se encontra, tá? Duas datas importantes. 1/9, o Simples Nacional não consegue mais emitir nota para o sistema do GDF. Vai ter que emitir no nacional. 1/10, sendo emitido no nacional ou emitido em sistemas próprios, vai haver a obrigatoriedade do grupo. Para o Simples Nacional, ainda essa obrigatoriedade do grupo vai até o final do ano. Então, vai poder ser opcional. Porém, ele não pode emitir mais nota pelo sistema próprio do município. E isso afeta vocês, que vocês usam, provavelmente, contadores que atendem clientes de outros municípios. Isso é uma resolução que vale para todo mundo, não só para o GDF. Sei que tem bastante contador aí que atende Goiânia, que atende os municípios do entorno do Distrito Federal. E o que as empresas do Simples vão fazer, então, nesse momento? Então, quando acontecer 1/9, ou seja, nós temos agosto. Em 1/9, pumba, vai acontecer igual aconteceu com o MEI. Por onde vai emitir nota? Então, ou ela emite direto no ambiente nacional, e que eu vou pedir para a Lucélia, que é a nossa coordenadora de projeto, mostrar o ambiente de testes do ambiente nacional, como é a emissão, entendeu? Como é a emissão. Ou ela pega e adapta os seus sistemas de gestão, ERPs. A gente atende muita empresa de software no GDF. Na verdade, a maioria dos usuários do GDF utilizam sistemas próprios de ERP ou de emissão de nota, terão que pegar e adaptar seus sistemas para emitir nota lá para esse ambiente nacional, que não muda muita coisa, o uso do certificado digital e alinhado ao layout publicado, que é o publicado da nota técnica, que é o que a nota control já fez a adaptação, tá? Eu vou pedir para a Lucélia, eu vou parar de compartilhar minha tela e pedir que a Lucélia compartilhe, que eu quero mostrar para vocês como é o ambiente nacional. Vou pedir para a Lucélia compartilhar a tela. Silvana, enquanto ela compartilha, posso fazer uma pergunta? Pode. Você disse que a partir de 1º de setembro, as notas fiscais das empresas do Simples Nacional serão emitidas todas no Portal Nacional. Uhum. Nós aqui do Distrito Federal não vamos conseguir ver mais nada no portal do ISS-NET dessas notas fiscais emitidas no Portal Nacional? Isso vai acabar? Não. Vocês vão conseguir consultar todas as notas emitidas e recebidas lá, porque o GDF, na solução da nota contra, vai fazer download dessas notas através da integração já existente com o ambiente nacional. Hoje, o GDF e outros municípios que nós atendemos já têm a obrigação de compartilhar os documentos, tanto a emissão
quanto o dos outros municípios que emitem nota contra o GDF, tá? Então, vocês vão conseguir consultar. O que vocês não vão conseguir é emitir novos documentos, tá bom? E o que Então, vai continuar dentro do sistema ISSnet? As obrigações principais, tá? As acessórias das declarações de serviços contratados, tá? Declaração de serviços contratados. Eu vou falar depois, eu vi a pergunta aí sobre o acesso do contador, é isso que nós vamos falar, tá? Depois. Os serviços contratados vocês vão ter que declarar e vocês vão ter que fazer a guia de fechamento do mês dentro do ISSnet. Ou seja, a solução do portal de gestão da NFSE lá da Receita não prevê os fechamentos ainda. Apesar de que as empresas do Simples Nacional, elas emitem para serviços prestados, elas fecham através da PG das D, né? E para serviços contratados, declara pelo sistema do GDF. Ok? Uma pergunta só prática aqui do contador é o seguinte. Bom, primeiro vai ser emitido lá no Portal Nacional e vai ter que fazer o download para o sistema ISSnet para que a gente possa fechar. A pergunta é, qual é o time? Qual é o tempo que isso acontece? Eu vou ter isso no dia 1º do mês seguinte, já vou ter todas as notas do mês anterior ou não? Porque tem gente que já fecha no dia 1º. Isso vai depender de tanta saber. coisa, Roberto. Por quê? Vai depender de como esse ambiente vai se comportar a hora que todo mundo virar para lá. Olha só, a Lucélia está tentando acessar. Vocês viram? Só um minutinho. Ela tentou, acho que 3 vezes acessar, ok? Então, olha uma diferença. Eu quero mostrar para vocês o seguinte. A dificuldade que vai ser para o contador usar esse sistema, tá? É acessado um por um, com o certificado digital do cliente, ou vocês vão ter que ter a senha do cliente, né? E um por um, ok? Então, acessando um por um, você tem acesso às notas emitidas e recebidas aqui. Isso aqui é um exemplo, né? E aqui tem como você imprimir a nota e fazer o download do XML. De que jeito, né? Então, eu vou pedir para a Lucélia fazer o download de um XML, uma por uma, tá, gente? Então, com o CAPT aqui, que ela tem que fazer. Não tem em lote, Lourdes, é nisso que nós vamos falar, tá? A Lourdes perguntou, não tem em lote? Eu falei, não tem. Tem lote. Calma. Gênesis, utilizam outros sistemas, tá? Vamos lá. Vamos lá, gente. Depois a gente faz. Eu estou falando dentro da plataforma, ok? Então, a gente tem essas funcionalidades. É a emissão de nota individual ou o download da DANF, que é a impressão do documento, né? O Leandro está comentando. Eu vou deixar os comentários, depois a gente só junta como perguntas, tá bom, gente? Então, esse é o ambiente nacional, ok? Aí eu vou pedir para a Lucélia mostrou como é que é a visualização da DANF, como é que a gente baixa um XML, uma nota. O que eu estou falando, gente, não é nem criticando. Eu entendo o seguinte: da mesma maneira como todos os softwares desenvolvidos por qualquer empresa dentro do Serpro é a mesma coisa, o que acontece? Eles estão em desenvolvimento das soluções. O grande objetivo não é oferecer funcionalidade para a empresa e para o contador, tá? Isso fica a cargo das empresas terceiras, das empresas que desenvolvem soluções integradas, ok? Então, que fique claro isso. Não é essa a obrigação. E também já foi divulgado que não... Lu, desliga o microfone das pessoas, por favor. Que não vai ser ofertado suporte ao contribuinte, tá? Tudo bem, vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela agora. Voltar. Então, o que as empresas vão ter que fazer? Vão ter que ou emitir nota por este ambiente,
ou de forma online, ou fazendo um serviço de comunicação dos seus sistemas, que a maioria de vocês utiliza, tá? A maioria de vocês utiliza softwares ERPs, tá? Então, a Nota Control, pensando nisso, ela vai disponibilizar um emissor. Tá? Por quê? Porque nós já somos integrados, porque já desenvolvemos as regras tributárias, porque os nossos contribuintes e contadores já estão nos mandando mensagem, querendo continuar a usar a solução, mas pelo ISS Net Online não vai poder mais, ou seja, o município não pode processar a nota e transmitir. Então, o contribuinte tem que emitir nota no ambiente nacional. Então, que pode ser tanto por soluções próprias, que a maior parte de vocês já possui, ou o emissor, que a Nota Conto também vai disponibilizar, tá? Bom, vou falar um pouco sobre esse emissor aqui e depois vou abrir para perguntas, tá? Então, esse emissor nosso, deixa eu só voltar aqui para mostrar para vocês. Então, como eu disse, para que vocês fiquem, depois eu vou mandar o cronograma de implementação dos documentos, a resolução que trata da obrigatoriedade do Simples Nacional ir para o ambiente nacional a partir de 1º/9, tá? E falando um pouco sobre o emissor da Nota Control, tá? Então, o emissor da Nota Control, assim como o ISS Net Online, que vocês já estão... É uma solução diferente, tá? E que prevê o acesso compartilhado do contador. Ou seja, se o Silvana, contador... Oi. desculpa interromper, mas a gente podia fazer algumas perguntas antes de você apresentar o Pode, sisteminha que vocês, né, pode. Eu vou já compartilhar, eu vou parar disponibilizaram, de porque eu acho que compartilhar a os contadores aqui tela. estão um pouco Isso, ansiosos com algumas perguntas que mudam no pode. nosso dia a dia, né? Pode falar. Passando para o ambiente nacional, como é que fica a questão dos cancelamentos de notas fiscais? Também lá. Elas têm prazo? É Continua o isso, vamos mesmo falar prazo de dos agora? prazos. Vamos falar. Como é que isso vai acontecer no dia a dia? Isso. Provavelmente o GDF vai publicar resoluções, como sempre fizeram, tá? Nós temos vou falar sobre a extemporaneidade primeiro, porque é um dado crítico no GDF. Primeiro, notas retroativas, ok? Notas retroativas não poderão ser emitidas antes da data de assinatura do convênio do GDF, que foi 1º de janeiro de 2025. Ou seja, ninguém vai conseguir emitir uma nota para 2024, ok? Para E começar. aí, nesse caso, né, que a gente tinha discutido, né, falado com você ontem, qual é hoje, não pode, isso não foi ainda definido, mas qual é a Não. ideia hoje de se resolver a questão do malha fiscal de períodos anteriores? O GDF deu algum posicionamento ou não Lançamento de falou nada? ofício. Se eles não tiverem alternativa para você emitir nota, como vocês fazem hoje, caiu na malha fiscal, aí eles pedem para vocês emitirem a nota lá daquele período para gerar o fato gerador, não vai haver mais isso, não vai poder, porque não vai conseguir emitir nota no período lá para trás, porque deveriam estar compartilhados, tá? Então, porque como você não vai mais emitir nota pelo sistema do GDF, lá no ambiente nacional, quando você tentar retroagir essas notas, o sistema não vai deixar, porque só vai deixar a partir da data do convênio do GDF com o ambiente nacional, tá? Desculpa, 1/5 de 2025 foi a data do convênio do GDF. 1/5 Uhum. piorou, ficou mais perto. Tá. Então, Isso com é uma relação coisa, à viu, Daniel, extemporaneidade, ainda não posso falar sobre o procedimento que a auditoria fiscal vai tratar sobre isso, porque eles não fizeram nenhuma resolução a respeito, tá? Então, assim, que eu sei de sistema. Estando no ambiente nacional, você não consegue retroagir antes de maio. Começar. Então, se alguém tiver malha, melhor que faça agora, porque ainda consegue até o dia 30 de Melhor que agosto. faça agora, ainda, tá? Pelo GDF, antes de subir para o nacional, tá? Segundo, cancelamento de nota. O cancelamento, ele segue os mesmos cronogramas que o GDF prevê, tá? Os mesmos prazos, ok? Então, isso não vai ter problema. A nota está emitida, ele vai conseguir cancelar se tiver dentro dos prazos legais. Substituição, tá? Substituição.
No ambiente nacional, eu não posso substituir nota de competências diferentes. Ou seja, eu vou disponibilizar para vocês um FAQ, tá? Só com essas perguntas. Ou seja, se a minha nota que eu emiti for de março, eu vou substituir a nota. Eu preciso colocar nessa nova nota, a data de março. Entenderam? Eu vou colocar essa nova nota, a data de março, a data da competência. A data de emissão é hoje, mas a data da competência é março. Tá? Então, eu não, lá no ambiente, eu vou escolher a opção substituir nota, eu não posso usar uma data de competência que seja diferente da data emitida original. Ok? Mais Eu uma queria pergunta, Roberto. voltar mais àquela pergunta que eu te fiz antes a respeito do fechamento, né? Já que o fechamento nós vamos ter que fazer via ISS-NET, né? Sim, para Você, os contribuintes gerais, né? Porque o Simples já faz pelo PG das D. ok, mas e o serviço tomado? Vai ser pelo ISS-NET, Vai ser pelo mesmo do Simples ISS-NET. Nacional. Mesmo. Tá. E aí você diz, vocês que eu falo, nota contra, o GDF, tem essa obrigação de fazer o download, né, de todas essas notas do ambiente nacional para o ambiente ali do ISS-NET, para que a gente depois possa ter acesso e gerar, né, se teve serviço tomado ou não. Então, Sim. você assim, não tem uma ideia ainda, porque isso vai acontecer, de qual seria o prazo disso, né? Mas hoje, você já está fazendo essa baixa, já está fazendo esse download? Qual é o Sim. delay? Um dia, horas, minutos? Depende Eu do mês, emito a depende nota da lá, já vem para o volumetria. O que ISS, ou ele tem vem só à noite? acontecido virou a competência, os documentos da competência anteriores têm que estar disponíveis para a declaração. Seria a meta, né? É o ideal. É o ideal. Depois eu posso até consultar em que data está o download do GDF, que são dos serviços tomados. Queria fazer mais uma pergunta. Daniel, você quer fazer uma pergunta? E tem várias pessoas que levantaram É. a mão. O Roberto foi bom que ele concentrou, inclusive, as dúvidas de alguns, né? Certo. E tem outros Estão que me a gente ouvindo? vai precisar gerenciar aqui a ordem de falar, tá bom? Estão me ouvindo? Vamos Vocês ver estão me se o escutando? Daniel tem mais alguma pergunta e a gente vai chamando as pessoas, tá bom? Pode prosseguir, pode prosseguir. Tá. Tem um aqui que é Judite Costa, se puder falar. Judite? Então, a minha dúvida estava. Não, peraí, Tô ouvindo, Judite. Pode falar. a minha dúvida acho que foi sanada aí nesse momento, exatamente com relação à malha fiscal. Sobre a malha fiscal, em períodos Retroativa, nota anteriores ao que fiscal. você consegue retroagir nota, ainda não foi definido pelo GDF. O Iago é um analista de negócio que atende o GDF, muito entendido das regras tributárias do GDF, vai me ajudar respondendo aí no chat. Iago, se puder aí respondendo o pessoal. Tem uma pessoa levantada a mão aqui, tá como nome administrativa Aldiger. Não sei se eu falei certo. Pode falar. Oi, a minha dúvida é referente à numeração do RPS. Vai continuar pedindo no ISS-NET? Vai. Que ele vai deixar de ser RPS. Eu não sei se o seu sistema já fez a homologação para o novo Web Service, e ele, ao invés de ser RPS, vai ser DPS, que é Declaração de Prestação de Serviço, e ele continuará a numeração. Tá? Entendeu? Beleza, entendi. Obrigada. Isso. Deixa eu ver mais uma. Eu vou chamando, tá, pessoal? Só um minutinho. Deixa eu aproveitar aqui um minutinho. Daniel, isso aí é um assunto bem importante para a gente, né, o SESCOM lidar junto com o CRC lá na Secretaria de Economia a respeito de como que vai se tratar o malha, né? Conversando, Com certeza. se a gente não consegue emitir uma nota, como é que eu vou gerar, então, um fato gerador, né, para liberar essa malha? A gente tem que criar né, a gente tem que criar um mecanismo aí que dê possibilidade. Antes de um fiscal vir lá e autuar, né? Uhum. Exatamente. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim.
Ah, sim, Estamos. perfeito. Desculpa, pensei que não estava. Realmente é importantíssimo isso. Penso da mesma forma. Tô aqui em São Paulo, devo encontrar o Darlan amanhã. Já aproveitar, inclusive, eu tocar nesse assunto com ele para a gente provocar esse assunto lá e dar andamento sobre essa demanda aí. Perfeito, Roberto. O Iago, que é nosso analista, ele levantou a mão, é que ele é bem envolvido com a equipe do GDF e vai poder sanar algumas dúvidas. Iago, pode falar. Justamente, essa dúvida que eles estão tendo é bem pertinente e já está em início de discussão com o GDF como que nós iremos tratar. Inclusive, teremos uma reunião amanhã para falar sobre isso, Silvana. Isso, Que, então, na verdade, é isso. mas, em resumo, atualmente o sistema ele já possui mecanismo de controle de período de emissão de documento fiscal. Então, muito provavelmente, todas as empresas optantes do Simples Nacional serão bloqueadas de emitir nota fiscal no sistema ISS Online, limitado à data de assinatura do convênio. O caminho que a gente está desenhando é para que essas notas que sejam anteriores à assinatura do convênio permaneçam a serem emitidas no sistema ISSnet Online. Só que o ISSnet Online só vai deixar até a data de competência que a gente travar. Isso. Bom, eu dei uma lida por cima aqui das perguntas e em todas a maioria tem a ver com essa pergunta que o Roberto fez, que são as preocupações de vocês sempre, sobre a data da nota, a data da retroatividade, os cancelamentos e as substituições. Então, são os temas principais de vocês em relação às dúvidas elencadas, né? Tem mais uma Então, perguntinha eu não vi aqui. mais nenhuma dúvida ali, Roberto. Se tiver mais alguma, Posso fazer mais uma pergunta? pode. Eu queria saber o seguinte: em relação à emissão da nota fiscal de serviço da empresa do Simples Nacional, a partir já do ano seguinte, né? Porque este ano ela não está obrigada a destacar nada, não é Não. isso? De IBS e Apesar de CBS. no ambiente nacional ele já. Eu acredito, até comentei com o Roberto, esse adiamento ele não tem a ver apenas com o anseio da classe, nem com o anseio da FIEMES e tudo aquilo que eles aventaram, que foi uma pressão, né? Tem a ver também que a solução deles não está pronta. A solução do SERP ainda não está pronta para processar os grupos novos, né? Então, eles adiaram esse para 1/10 para dar também, porque eles nem subiram ainda a atualização no sistema. Ou seja, hoje a emissão da nota no ambiente nacional não tem os grupos novos. Então, Tá? e lá a partir de 1º de janeiro de 2027, todas as empresas, inclusive do Simples Nacional, Os campos vão estar obrigatórios. vão ser Eu obrigatórios. imagino que, assim como é no ISSnet emitir nota, que a gente começou até como obrigatório, aí depois eles mesmos mudaram a não obrigatoriedade, a gente desobrigou. Então, se você preencher, valida. Tem isso também, tá? Se você preencher, o ambiente valida. Mas se você não preencher, ele aceita. Ou seja, o grupo está não obrigatório até dezembro para o Simples Nacional. Ou seja, é um período de teste. Só que o ambiente nacional vai ter esse grupo novo a partir de 1/10, tá? Então, é isso que aconteceu. Por que ele vai ter? Existem municípios que todos foram para o ambiente nacional. Então, ele precisa atender esse cronograma que ele mesmo instituiu, né? Então, lá no sistema dele tem que estar aderente às resoluções que ele colocou. E depois disso, os sistemas que forem integrando com as APIs deles vão ter que se adaptar a estas regras, tá? Davi, pode falar. Davi, Oi, me escuta? estou ouvindo. Não, só um detalhe, que hoje a gente faz, né, os contadores fazem o acesso por meio, né, por exemplo, da própria procuração de contador, e a dúvida ficaria se seria possível fazer a emissão por essa mesma modalidade, ou se seria possível que fosse cadastrado as empresas do Simples Nacional, porque hoje, quando a gente entra no MEI, o MEI é possível fazer um acesso gratuito, né, onde ele coloca ali o CNPJ, coloca o CPF do sócio, coloca os dados e libera um cadastro para ele. Como que ficaria? Porque, por exemplo, muitos clientes não têm nem certificado digital para acessar.
Fica essa minha dúvida. Olha só, para acessar o ambiente nacional, ou você fez a senha do GovBR, ou você tem o certificado digital. Não existe alternativa. Via API, só com certificado digital. Tá? É diferente a tratativa do que foi para o MEI do que é para as empresas do Simples Nacional. Na verdade, todas as empresas, sendo microempresas, todas elas precisam ter o certificado digital para acessar, inclusive, várias informações do ECAC, tá? Davi, é uma demanda sim, e não existe uma previsão, porque eu estou acompanhando as notas técnicas de atualização de software, e não está previsto que o contador possa acessar por procuração. Tá? Então, vai ter que acessar com o acesso do contribuinte mesmo. E 1 a 1, tá, Davi? É isso. Eu vi que tem perguntas aqui. Olha só, a Rosemary está falando assim, pode ser por procuração via portal. Nem todas as funcionalidades estão integradas, tá? Não tem procuração no Portal Nacional. O portal da NFSE não é o mesmo acessado pelo ECAC, gente. É diferente, tá? Então, assim, e ele não tem previsão agora de utilizar por procuração. Ok? Silvana, vamos Isso. voltar à minha pergunta anterior? Eu gosto de falar um pouquinho. Em relação ao destaque do CBS e IBS nas empresas do Simples Nacional a partir de 1º de janeiro de 2027. Sim. Eu estou com uma dúvida no seguinte. Se eu estou no regime híbrido, eu já sei qual é a alíquota, certo? Vai estar lá, vai ser parametrizado conforme o NVS, conforme o KNAI, etc. Mas e se eu não estou no híbrido? Eu vou ter que destacar também na nota fiscal o IBS e CBS, quando eu emitir uma nota de serviço? Eu sou o simples puro, não optei pelo híbrido, eu vou ter que destacar? Não até o final do ano. Eu estou falando já a partir do ano que vem. Já pulei essa A partir etapa do ano desse que vem, ano aqui. sim. Já estou pensando lá na frente. Teria que destacar? Eu agora não, existe uma ainda, como eu te falei, uma incógnita ainda, tanto da sua definição enquanto qual é o regime que você vai escolher, Sim. né? E como ele vai se comportar. Né? Se você vai optar pelo híbrido ou o IBS por fora, tem toda aquela conversa, né? Então, Eu até pesquisei, né? Eu vi que na nota técnica lá ele não é tão específico. Ele fala que tem o campo. O isso, campo que tem mas que ser ele não preenchido. fala ainda qual vai ser a alíquota que você vai usar. Até então, as alíquotas não foram divulgadas. Há uma conversa que vai ser divulgada depois das eleições, o que é por óbvio, né? Não, mas aí seria para o híbrido, né? Mas porque o regime normal ele não entraria. Eu queria saber o seguinte: Mas o sistema ainda não foi hoje, definidas as alíquotas. se hoje tem alguma coisa assim, se fosse hoje, já tivesse valendo hoje, né? Ó, tem que colocar alíquota. Como que a gente, aqui, na nossa parte, que está emitindo a nota fiscal, ia ter que fazer isso no sistema? Eu teria que, nota a nota, colocar a alíquota ali, ou teria um cadastro do meu produto, daquele produto eu colocaria aquela alíquota. Como é que você visualiza isso? Vamos falar de serviço, né? De serviço hoje, nesse período de transição, foi determinado que existe a alíquota do ISS. ISS, então o grupo de ISS ainda existe. Aliás, o grupo de ISS vai coexistir com o IBS até o final do ano. E hoje o cálculo do imposto é feito sobre a sua atividade versus a sua alíquota. Tá? Que no caso do Simples Nacional, você na emissão da nota ou deixa aberto ou não preenche, tá? Porque você tem que ser a alíquota que é calculada lá quando você preenche as suas informações lá no PGDAS. Beleza. Então, esse é um assunto. E durante o ano inteiro você vai ter que destacar o ISS. O IBS, existe uma alíquota padrão de teste para este ano, tá? Que é 0,90 para CBS e 0,10 para ISS. Que hoje não tributa por estes campos. Ok, mas eu estou falando da questão técnica de sistema, não é nem de tributação. Hoje, por exemplo, quando eu vou emitir a nota fiscal do Simples Nacional, hoje pelo Abrasf, eu não preciso colocar alíquota nenhuma.
Não Tem lá precisa. dentro, tem dentro do meu PGDAS, tem a alíquota do ISS, que varia de acordo com o faturamento, com o anexo que eu estou usando, mas eu não preciso colocar nada. Não é Uhum. isso? É, vai Agora, continuar assim o ano inteiro. então, mas no ano que vem, já existe a previsão de ter que se colocar alíquota para as empresas do Simples, entendeu? A pergunta é essa, assim, eu quero saber tecnicamente o que vocês têm no sistema hoje. Ó, tá aberto, Roberto, não sei se eles vão cobrar, mas está aberto para ser colocado, né, alíquota. Isso é real ou não? Está aberto no grupo ISS. Só do ISS. O CBS e Isso. o IBS, não. Não. E tem outro assunto, né? A ideia é que esse grupo do ISS, a partir do ano que vem, não tenha mais. E aí teremos só o grupo do IBS e CBS com as alíquotas que serão divulgadas. Entendeu? Isso vamos deixar para o ano que vem, então, né? Ou Vamos quando eles antecipar publicarem. tanto, Até a né? nota técnica última que está publicada agora, nós estamos mantendo os dois grupos para o ano. Entendeu? E ainda o cálculo do seu ISS baseado somente na parte do ISS, não o grupo do IBS-CBS. Então, eles estão coexistindo e não serão cobrados. Só que E ainda uma não pergunta que tem eu acho que todo definição. mundo quer saber aqui. Todo mundo quer Hoje, saber qual vai ser a sua alíquota. Então, hoje, quando a gente vai emitir, ou através do webservice, ou através do ISS-Net, a gente pega lá o nosso serviço, ele já vem pré-parametrizado, ou seja, o GDF, né, através do nota conta, você já deixa o pré-parametrizado. Para esse serviço só existem essas três opções. Para essas três opções só existem essas três. Então, de todo da classificação, ele já vem né, assim, preenchido para que eu escolha facilmente. Não posso fugir daquilo, né? Como é que vai ser no ambiente nacional? Vai ser igual? Provavelmente sim, né? Mas É que eles hoje não é igual? divulgaram nada ainda Não, sobre fala assim, isso. eu vou cadastrar o serviço. Uhum. Prestação de Você não serviço vai médico. cadastrar, né? Você vai Qual é selecionar, né? Então, eu tenho que cadastrar no meu sistema. Aí quando eu vou lá, É. 4.03, Aham. NBS, classificação. Isso aqui, quando eu faço aqui, dentro seja lá no ISS-Net ou do sisteminha que o meu cliente usa, o próprio GDF já faz um filtro para mim. Não é assim que Faz. funciona? Eu quero O saber se vai GDF existir esse filtro valida. lá. Vamos falar daquele assunto que a gente conversou. Olha Isso. só, hoje o ISS-Net, e foi um dos motivos que o GDF contratou a solução e outros municípios, ele já faz um pré-preenchimento do seu documento baseado nas regras tributárias do município, baseado nos bloqueios em relação ao seu tipo de atividade, ao seu tipo de serviço, ao seu NBS. Ok? Hoje é assim. Ou seja, já está validando se você pode reter ou não, se você pode tributar fora ou não, se você pode destacar dedução, redução, N regras, tá? E se você mandar do seu sistema para o web service do GDF, vai recusar também se você marcar coisas que não pode. Ok. No nacional, não. Ele é aberto. Inclusive na seleção do item do NBS. Eu sou uma empresa de software. Se eu selecionar uma obras e construção, eu vou emitir a nota. Não Era isso aí existe que eu um queria saber, né? Eu acho que o cruzamento. pessoal que precisa entender isso aí, né? Hoje a gente já tem Precisa. um pré-selecionamento que não permite, né? E eu até posso errar, mas eu vou errar menos, né? Vai errar E não tem menos. como eu Você errar vai errar absurdo como dentro do você que disse. está aberto para errar, ou seja, alguma correlação que está prevista. Talvez não Isso. seria do seu serviço, mas a correlação está prevista. Que é o mais importante, que é a correlação do item com o NBS, que é o que vai valer. Então, quem Né? for emitir direto no Portal Nacional não vai Aberto. ter isso. E pode ser Aberto. que os web services que vão passar a emitir pelo Portal Nacional, que agora não tem mais esse filtro, né, aqui do GDF, vão também deixar aberto até para os contadores aí terem que classificar tudo. Na Que é verdade, uma... vai virar uma obrigação de vocês explicar para. Eu brinco muito, para assistente administrativo que emite a nota, qual é que ela vai escolher certinho. Porque se ela escolher errado, é passível de malha.
Então, isso aí provavelmente, viu, Daniel? Isso é um serviço que os contadores precisam entender que vai acontecer. Não tem É, Mesmo alternativa, a que gente na vai minha acabar sendo opinião, alienado, né? Roberto e funcione Daniel, no meu Exatamente. web é um service, mas vai serviço deixar de de funcionar. consultoria do contador. O contador classificar a empresa corretamente com sua atividade, com o seu NBS, é um serviço. É um Na serviço. realidade, nós estamos migrando para isso, né? Invariavelmente, né? A forma mesmo do que o próprio governo está fazendo é mudar a nossa profissão. A gente vai ter que entender que nós vamos mudar de profissão aliás, nós vamos mudar o nosso trabalho sem mudar de profissão. Talvez nós não vamos voltar ao que nós éramos lá no início, né? Que era o contador como mais uma visão mais consultiva na realidade, porque operacionalmente a gente percebe cada vez mais fica uma coisa muito óbvia, né? Cada vez mais a gente faz menos coisas operacionais e cada vez mais nós precisamos pensar e precisamos ajudar o cliente. O que, de fato, a meu ver, sinceramente, eu não vejo nada de negativo em relação a isso, muito pelo contrário. Exatamente. A Rosângela até comentou, é uma oportunidade de negócio para o contador, né? Porque imagine só, olha, se você é desse tipo de empresa e você selecionar esse, isso vai dar problema. É para selecionar isso e isso e isso. A sua nota tem que ser assim. Não pode modificar. Configure os seus sistemas ERPs e tem muitos sistemas ERPs, já testei vários, que você tem que configurar, entendeu? Ou seja, tem que deixar preparado para o cliente não emitir de forma incorreta, tá? Bom, eu conheço muitos contadores que vocês veem que até hoje tem clientes MEI, pela falta de conhecimento deles em saber quais são as obrigações, como emitir uma nota, como acessar um sistema, nós tivemos vários casos. Vai acontecer com isso. Nós temos contadores também que cobram para, por exemplo, emitir determinadas notas dos seus clientes, porque assim, o ato de emissão do documento fiscal não necessariamente é uma função do contador. O contador tem que analisar as tributações, as obrigações e fazer com que o contribuinte cumpra as obrigações, ok? Aí tem contribuinte que nem isso faz, ele manda para o contador emitir a nota, com medo de errar. Nesse caso, é um serviço. Conheço como que é um serviço. Olha só, te cobro tanto para emitir tantas notas. Porque você vai usar uma pessoa da sua equipe, ou você vai trabalhar para isso. Você tem que atentar para os dados daquela empresa. Entenderam? Então é isso. E assim, os softwares, aí é uma oportunidade de negócio para o contador e para as empresas de software. Quanto mais inteligente o software for no reconhecimento das regras tributárias, mais ele vai ser aderente ao que o contador quer comprar, a que a empresa quer comprar. Eu preciso de um facilitador, não de um dificultador, tá? Eu quero um sistema que vai me ajudar. Eu quero pegar e entrar no meu cliente e exportar todas as notas dele. Eu quero entrar no meu cliente e fazer uma busca inteligente da minha nota. Eu quero buscar lá em janeiro, não limitado igual o portal te limita, tá? Então, assim, eu preciso procurar soluções que vão me ajudar no meu serviço. Eu quero uma solução que eu, contador, vou acessar todas as empresas que eu atendo. Entenderam? Então, assim, e outra, quanto mais inteligente for o software e tiver conhecimento das regras tributárias, o cruzamento das informações, a correlação das atividades e também o preenchimento correto, ou seja, permitir que a empresa só preencha aquilo que é permitido, é um diferencial. Assim como o serviço do contador na hora de oferecer a emissão da nota, na hora de oferecer, peraí, eu vou fazer sua correlação? Só que para fazer sua correlação agora nas novas regras, eu preciso de um serviço a mais, né? Então, aconteceu isso quando virou SPED fiscal, vocês participaram de tudo isso. Quando virou SPED fiscal, agora tem que fazer o SPED. Vocês foram obrigados a encontrar o sistema que faz, vocês foram obrigados a fazer pela empresa, a buscar os documentos da empresa que ela não te entregava. Então, isso tudo foi a transição e que o contador foi responsável por tudo isso. Tá? Então, eu vejo como oportunidade de negócio. Eu vou compartilhar a tela aqui para voltar lá no sistema que eu estava falando para vocês, tá? Que é o emissor de nota, que a Nota Control desenvolveu para atender todos os clientes nessa transição. Nós já atendemos em alguns locais em que o sistema do município não oferece o emissor de nota, tá? Porque a emissão de nota é um serviço que demanda cuidado, que demanda uma forma de você preencher corretamente. Então, nessa solução,
tem a emissão de nota, né? Como vocês já estão acostumados, tá? Com as informações carregando de acordo com as atividades, já de acordo com o cadastro, tá? É essa inteligência que eu falo para vocês. Selecionar somente aquilo que pode ser selecionado de acordo com as regras tributárias, tá? E, além de tudo, além de consultar tanto as notas recebidas quanto as emitidas, conta com um gestor que atende muito bem principalmente o contador. São todas as notas emitidas por período, podendo exportar tudo em XML, exportar para planilha, visualizar, imprimir as notas recebidas também, e um resumo de tributação, né? Quadro resumo de notas emitidas, valor tributável, ISS, notas recebidas, o valor tributável dessas notas também, tá? E com relação às notas recebidas, ok? Então, é essa ideia que a Nota Conta traz para aqueles que já usam o ISSnet Online não poderão mais usar, tá? E não poderão mais usar. Então, e com o suporte, que tem um suporte específico ao usuário de sistema, ok? Então, temos aqui o resumo, né, da nota, aqui, todos os resumos tributáveis para o município de teste que eu estou utilizando. Então, e várias exportações que vocês podem utilizar para sistemas contábeis, fazer seus fechamentos, tanto de notas emitidas quanto recebidas, tá? Então, é essa a ideia que a gente traz também para facilitar a vida do contribuinte, tá? Por exemplo, aqui um quadro resumo, valor tributável, ISS, o que foi emitido como tributação exigível, se tivesse tributado fora, podendo exportar todas as notas emitidas e recebidas do período selecionado, tá? Além de outros gráficos assim de visualização. E o mais importante, o acesso do contador a todas as empresas vinculadas ao seu cadastro, tá? Então, na tela inicial, se o contador tivesse fazendo acesso, ele apareceria a listagem de empresas e ele poderia selecionar empresa por empresa que tivesse o contrato com essa solução, ok? Eu vou deixar aqui com vocês, tá? O link, ok? Vou parar de compartilhar para poder colocar o link aqui dessa solução. E um cupom de gratuidade para o primeiro mês para aqueles que fizerem adesão até o dia 14 de agosto. Lembrando que dia 1º de setembro, todas as empresas do Simples Nacional terão que emitir nota no ambiente nacional ou com alguma solução que esteja integrada com o ambiente nacional, tá? Então, vou deixar aqui para vocês no chat e vou mandar também para vocês esse cupom de desconto que vocês terão um mês de gratuidade para usar o sistema, a solução sem custo. Tá bom? Então, Silvana, o nosso papel a nossa preocupação é claro, somos empresas de software, né, Daniel? Então, a gente procura trazer solução para tanto os usuários emissores de nota. Eu acho que tem gente até que tem clientes em Goiânia, né? E lá já é dessa forma, e a gente procura trazer solução, e o mais importante que nós somos conhecedores e acompanhadores das regras tributárias implantadas nos municípios e na Receita Federal. Pode falar, Daniel. Silvana, nós estamos aqui com 305 pessoas, né, acompanhando aqui a nossa live. Se você for parar para pensar, cada contador tem em média aqui por volta de pelo menos 100 clientes. Então você imagina assim a quantidade de serviço, a possibilidade de negócio que está envolvida, né? Eu queria fazer um apelo aqui em prol dos nossos associados aqui. Eu preciso que você faça uma festa mais interessante para os associados Sescom aqui. Esse desconto está muito modesto. Está muito modesto. Então, na verdade, esse cupom de desconto é porque é comprado por empresa, a licença, né? A licença é por empresa e não se cobra por usuário, ou seja, múltiplos usuários, mas por empresa, o valor é bem baixo, tá, Daniel? A gente fez um valor bem diferenciado, mas você tem toda a razão. O contador é realmente a pessoa que tem um balcão de negócio, né? É isso.
Isso. E eu acredito que existem pacotes diferenciados. Eu vou só conferir, tá? Por hora, para essa live que foi muito Não, eu corrida. quero um pacote exclusivo e diferenciado para associados Sescom. Pode ir pensando aí que eu vou te incomodar em relação a Tá, isso. A gente ajudar vocês, mas preciso que você olhe aqui com um carinho especial aqui para nós. tá. E Depois eu tenho um esse. outro pedido para você também. Tá, eu já consegui a primeira mensalidade grátis, tá? Mas vamos pensar numa alternativa de para quantidade de contratos que o contador coloca, tá? Então, pensar num desconto diferenciado. Não, João, é 40. Faltou falar o valor, né? É, exatamente. Ah, não, o Daniel, o Gabriel falou que se você insistir mais, vira 0,800. Mas quem paga o meu 0,800? Quem é que paga o meu 0,800 que vai atender vocês? O meu cliente. A minha... O seu É, o cliente meu vai pagar com cliente, claro. certeza. O Exatamente, contador não entendeu? O paga. contador Quem ele é o paga é o parceiro, ele não cliente. pode ser cobrado por ser usuário. Eu tô fazendo O isso no Sescom contador com não todos os paga, tá, fornecedores, Daniel? hein? Só lembrando, gente, o Ah, contador não melhorou, paga para melhorou. nenhuma empresa. O contador não paga para usar. Ele é a pessoa vinculada de qualquer empresa. A empresa tem um contrato, ele acessa, Maravilha. Ó, o tá? contador tem que ter acesso gratuito, a gente pode falar de cashback, a gente pode falar de comissionamento, a gente pode falar de descontos especiais. Temos que Pode. sentar e negociar sobre isso aí, tá? Tá Eu bom, vou te Daniel, vamos incomodar, vamos marcar combinar. uma rodada de negócio sobre isso. Exporta sim. O da nota conta exporta em lote sim, tá? Silvana, tinha umas Ó, perguntas aqui que eu não sei se foram, assim, foram respondidas. Dá aquela geralzona assim, ó, quando começa, né? Que resumo. sistema que você vai usar? Vai integrar? Eu posso emitir pelo sistema aqui do GDF ou não posso? Se eu Sim. emito por lá, vem alguma coisa aqui para o GDF? Dá aquela geral assim que eu acho que você, né? Pega tudo. Roberto, eu vou complementar aqui o que você Tá. pediu, seria justamente o meu pedido para a Rosane, porque são tantas informações aqui. Muitas. E muita novidade, o pessoal se torna muito preocupado, né? Perguntas foram excelentes, todas que foram feitas aqui e tudo. Mas o pessoal certamente vai assistir esse vídeo de novo, vai dar uma estudada, vai ver material e tudo. Eu colocaria uma sugestão aqui, Roberto, dentro daquilo que você colocou, se você puder trazer para nós, Silvana, não apenas assim uma abordagem um pouco resumida, né, sobre um pouco de tudo aquilo que nós falamos. E eu queria te pedir uma gentileza, se você pudesse fazer assim, olha, dado e falando esse resumo como um todo, se você pudesse dar um conselho hoje para os contadores e dizer assim, olha, gente, são muitas novidades, falei sobre várias coisas aqui, não temos certeza ainda sobre alguns pontos, né, ainda que vão acontecer, mas conhecendo, tecnicamente sabendo, as minhas sugestões, o que eu daria como um ponto de partida para vocês, comecem estudando esses pontos aqui. Eu acho que isso vai ser muito útil para os contadores, que aí o pessoal já vai direcionando, né? Contador é muito ansioso, de uma forma geral, com todas as mudanças. Então a gente quer antecipar coisas que vão estar, de repente, para o próximo ano, e não dá. Mas pelo menos a gente sabe assim, ó, do ponto de partida, para onde que nós vamos, o que que é o mais importante agora, que a gente tem que se preocupar inicialmente, porque ao longo do tempo a gente vai se adaptando e vai aprendendo, né? Quando se falou em IBS e CBS, todo mundo ficou quase maluco, hoje está todo mundo mais ou menos entendendo e já está familiarizado um pouco mais com esse tema. Se puder fazer essa gentileza por nós. Ok. Eu já até compartilhei uma tela aqui, que é o documento padrão que nós, enquanto empresas de tecnologia, estamos já comendo com farinha, desde quando saiu a reforma, tá? Existem várias resoluções publicadas, as duas que eu coloquei hoje, que eu compartilhei, tratam especificamente de datas de corte super importantes, tá? Que são as datas de, primeiro, do Simples Nacional, a partir de 1/9, o Simples Nacional tem que emitir nota no ambiente nacional, seja diretamente online, uma a uma, ou seja, com seus sistemas ERPs integrados com a API do contribuinte, e aí cada software faz as suas funcionalidades, de acordo com o seu conhecimento e expertise. Indico escolher empresas que estejam por dentro da reforma, tá? Para não adquirir software por software. Eu vou adquirir esse software aqui porque ele vai automatizar, né? Ele vai, mas e as informações que serão informadas, tá? Então, aí a documentação que norteia as regras da nota estão nesse link que eu mandei, que é o que eu estou mostrando aqui, que é a documentação
técnica, que tem os layouts da nota fiscal, tanto o layout da DANF quanto esses anexos aqui, aquilo que seleciona no emissor da nota control, que você seleciona o identificador de operação, que ele carrega os próximos campos, essa correlação estão nesses anexos, entendeu? Então, está nesses anexos. O conhecimento desses anexos é super importante. Tá bom? E todas as notícias e atualizações saem neste link. Então, este é o link que a gente tem que... Assim, vocês têm que salvar aí no computador de vocês. Eu acesso todo dia, para vocês saberem. Isso aqui é tão impactante que eu acesso todo dia. Foi tão impactante que o NBS foi obrigatório em dezembro e na primeira semana de janeiro ele tirou a obrigatoriedade. Ele fez isso em menos de 2 semanas. E como que eu descobri? Olhando isso aqui. E quando ele atualiza o ambiente nacional, todo mundo que está integrado com ele para de funcionar, tá? Ele atualizou e instituiu nova regra, acabou. E não existe um aviso prévio dizendo assim, olha, daqui 30 dias isso aqui vai ser obrigatório. Não é isso não, tá? Na NFSE está acontecendo isso. Publicou a nota técnica, já está dizendo o dia aqui que vai ser obrigatório e acabou. Ok? Então, isso é o que eu indico. Aí, 1/9, Simples Nacional emitindo no ambiente nacional. 1/10, para as outras empresas, o grupo IBS-CBS obrigatório. Para as empresas do Simples Nacional, a partir de 1º de janeiro, o grupo IBS-CBS obrigatório. Tá? Então, para nós, essas são as datas importantes, tá? Neste momento, para essa transição. É o que a gente tem. Cálculo de imposto. Durante o ano de 2026 vão coexistir ISS e IBS-CBS. Tá? E quando que as alíquotas do IBS-CBS, quando informadas, são alíquotas de teste. 0,10 para IBS, 0,90 para CBS. Tá? Então, neste ano, o cálculo ainda é pelo ISS, grupo ISS. Recolhimento de imposto continua sendo no Simples Nacional pelo PGDAS, só que serviços contratados no sistema ISSnet Online. Tá? Empresas do lucro presumido e outros grupos, sem ser do Simples Nacional, continua o fechamento tanto de prestados quanto de contratados dentro do ISSnet. Outras declarações, salão parceiro e outras declarações que porventura estejam instituídas, sistema do ISSnet Online. Lembrando, o ambiente nacional é pura e simplesmente para nota fiscal de serviço. Tá? Ele não é para outras declarações. Estão previstas algumas declarações, como NFSE Vias, que é para pedágios, locação, que está previsto só lá para o final do ano, que eles nem desenvolveram ainda, por isso que não está liberado. Por isso que os municípios tiveram que adequar o item 99, que vocês já perceberam na nossa última reunião, que eles tiveram que configurar para permitir a nota de locação. Né? Então, em resumo, é essa transição que está previsto para nós agora nos últimos 6 meses. Com relação a outra informação que o Roberto me pediu, que é sobre a questão de escolher se eu sou híbrido, se não, e qual vai ser a minha alíquota, eu ainda não tenho conhecimento e ainda não foram publicadas as normas técnicas para que eu, por exemplo, hoje você tem uma norma técnica, que é uma portaria, que define qual vai ser sua alíquota, quando você é do outro tipo, sem ser do Simples Nacional. Quando é do Simples Nacional, você tem as suas variantes que determinam a sua alíquota. Agora, para o IBS-CBS, a gente ainda não tem. Tá? Silvana, eu queria colocar um testemunho que eu tive, que aconteceu comigo hoje. Eu fui fazer uma parametrização de um sistema que emite nota fiscal aqui do DF, de uma empresa nacional. E aí, no próprio sistema, ele abre a janelinha com milhares de opções, né? Então, ela falou assim, ó, procura o seu contador, o rapaz do sistema. Aí, beleza. Aí, vamos lá, eu abri, quando eu abri a janelinha, eu falei, mas tem o código aqui de indicador de operação, 030101, 030202, 03010404, tudo com a mesma descrição. Falei, ué, não mudou nenhuma vírgula. Como é que eu vou saber qual que é, meu amigo? Ele falou, não, você tem que perguntar para o seu contador. Eu falei, cara, que coisa mais maluca. Aí deu um erro, porque o Código de Tributação Nacional tem que ter 8 dígitos. E lá no sistema do cara estava cadastrado com 12. Tinha lá, com 4 dígitos antes era. O que era o certo eu botei, disse que está errado, só pode ser 8. Aí quando eu fui ver, que eu vi... Aí eu pesquisei dentro do ISSnet, vamos lá ver que é mais rápido para mim, né? Quais são as opções que podem e que valem.
Aí eu achei, mas não tinha no sistema do cara. Falei, ó, meu amigo, você tem que cadastrar aí. Você tem que Nem a cadastrar. gente pode cadastrar no sistema dele, é a coisa interna. Então, realmente, eu vi essa dificuldade desse pessoal, e eu acho que a gente precisa de se preparar, viu? Porque Sim. nem todos os sistemas, nem todos não, nenhum sistema, né, está preparado, a não ser, não sei se é o Nota Conta, como ela falou aí, porque ela já faz isso aqui no GDF, Uhum. para ter esse filtro inicial dessa classificação. Então, ou a gente pega o que a gente tem dos nossos clientes, já vai, pega lá e vai mapeando tudo ali, porque senão você vai ficar louco atrás. Se você abrir as telinhas desse sistema, você fica louco. Não confie. Eu hoje eu vi que realmente eles não estão nem aí. Só procura o contador. Então, né, eu queria deixar isso aí como testemunho, que eu vivi isso hoje. Ô, Roberto, outra coisa que eu recebi também, o meu suporte mandou a imagem. Cliente do Conta Azul, e aí lá no Conta Azul tá falando assim, dúvidas sobre a classificação tributária, suporte@notacontrol. Ah, já Ou está seja, assim, é? ele mandou, ele nem chamou o contador, ele mandou vir para o nosso suporte para poder ensiná-lo a parametrizar o sistema dele, né? Então, na verdade, é isso que nos diferencia no mercado, não só no GDF, mas nós atendemos 4 capitais, né? E mais 32 municípios. Então, essa expertise que nós temos e a expertise de classificação tributária do contribuinte. Tá? Assim, é você cuidar do cadastro dele e saber o seguinte: se você veio com esse KNAI, é esse item que você vai usar, é esse NBS, é essa informação. Esses são identificadores de operações previstos para você, e se você selecionar esse, são essas outras informações que vão acontecer. Então, é isso. Se você não tiver isso pronto no seu sistema, é você que vai ter que fazer. Né? É o que vai Então, comandar tudo daqui para frente. é Né? o procure o Essa contador, classificação. ou manda para o suporte@notacontra. Aí, Daniel, agora tem mais chance da gente conseguir um desconto para os associados aí. Agora, Depois agora dessa, Mas já mais que ganharam nunca. mensalidade, contador não Não, paga. essa mensalidade não faz nada. Contador Não, não mas essa paga. mensalidade é muito pequena. Isso é simbólico quase, Não, Silvana. é muito pequeno, Daniel, inclusive o valor da mensalidade. Ganha em volume. Vamos Olha, negociar. Vai como eu aparecer conheço o gente, tem GDF, é concorrente menos nesse do que um mercado. café e um pão de queijo no aeroporto de Brasília, na verdade. Silvana, uma coisa que a gente queria ressaltar aqui, agradecer imensamente aí tudo que você trouxe para nós aí, é um ponto muito importante mesmo, tem muita coisa para a gente fazer, o prazo é curto, né? E a gente queria ressaltar duas coisas aqui, né? Primeiro, enviar o nosso abraço aqui que você leva para sua equipe, para a diretoria, né? De uma forma geral, o sucesso que foi a nossa live aqui, né? Batemos 305 pessoas, muita gente interessada, ampla participação aqui no nosso chat. E fazer um pedido, uma colocação para você aqui, né? Se o ISS ele continuar aberto para as empresas enquadradas no Simples Nacional, para nós podermos buscar o XML das notas que já foram emitidas, né, no ambiente nacional, emitir a guia de ISS retida, emissão do livro do ISS, etc. Você vai continuar isso? Você já tem essa informação? Vai continuar, Daniel. Perfeito, ótimo, não, maravilha. Porque Os era documentos uma já preocupação que a gente tinha emitidos, mesmo. assim como os que vierem a ser emitidos, Ok, continuarão no sistema que a gente chama de administração do ISS, que é o ISSnet, perfeito. tá? Maravilha. Ok? Isso não vai ser perdido. Porque eu imagino, você começa a usar um software novo, o seu cliente começa a partir de 1/9. Cadê as Sim. notas anteriores? Cadê o Exatamente. documento para você consultar? Ele continua como livro fiscal no ISSnet online, e os softwares que as pessoas forem contratar, outra coisa que eles têm que ver, se eles Sim. fazem o download disso aí. Porque assim, Exato. de suma importância que você tenha a administração tudo num lugar só. Aí imagine, as notas a partir de tal data vai estar em um lugar, as notas a partir de tal em outro lugar. Isso é inviável de trabalho, né? Uhum. Daniel, só o Newton está levantado a mão, eu vou, Claro, não, só por para favor. a gente responder. Newton, Claro. não sei se a Olá, gente já boa tarde. respondeu. Minha dúvida, eu creio que tenha sido sanada, mas, por exemplo, aqui na contabilidade, a gente acessa o ISSnet e emite nota para todos os nossos clientes. Se nesse novo emissor que vocês estão disponibilizando, funcionará dessa mesma forma? Desse mesmo jeito. Quando você logar, vai aparecer a listagem de empresas vinculadas ao seu CPF enquanto contador, ou ao escritório, né?
Só que a licença é por empresa, tá? Então, se a Então, empresa... Aí vai aparecer a listagem cliente... de empresas vinculadas com você. As empresas que têm licença com esse novo emissor vão estar habilitadas para você entrar e as empresas que não têm não estarão. Ok, então cada cliente meu tem que ter a sua própria licença. Tem que ter a sua licença. Ok, muito obrigado. Nada. E não esqueçam de pegar aí, que eu coloquei aí no chat, eu vou ver depois, eu vou ver se minha equipe me ajuda, a exportar as conversas do chat, viu, Roberto? Para você mandar para o pessoal também. Porque, assim, as conversas do chat não ficaram abertas para quem que a gente estava aqui, né? E nas conversas do chat tem bastante pergunta e o Iago foi respondendo. Eu ia sugerir exatamente isso aí agora. O pessoal ainda Isso. compartilhou alguns materiais aqui. Seria bom, sim, acrescentar nesse Sim, material. eu vou tentar exportar toda essa conversa, porque ele fica todas as perguntas. O pessoal fez muita pergunta por aqui e o pessoal conseguiu responder, tá? Que também ajuda bastante. Ok? É que eu coloquei aí também, não esqueça, eu vou mandar o link também para quem participou, tá? Desse material que eu coloquei os links lá, eu consolidei, e vou mandar também o cupom de desconto para as empresas, tá? Utilizarem até dia 14 de agosto. E lembrando que contador não paga. Nenhum usuário da empresa paga, nenhum. É uma licença por empresa. Por exemplo, eu tenho aqui 5 usuários no meu administrativo que usam o sistema de emissão de nota. Todo mundo pode acessar. Existem empresas que ficam cobrando tanto por usuário como por quantidade de notas. A gente não cobra nem por quantidade de notas, nem por usuário. É a licença é da empresa. Usou, é como se você comprasse o Office aí para a máquina e todo mundo que usasse tivesse podendo usar. Tá? Ok? Então, se eu sei que assim vão surgir mais dúvidas, né? Mas o Roberto fala comigo quase todo dia, né, Roberto? Quase Mais ou todo menos. dia. E estávamos no olho do furacão sexta-feira e achamos que o mundo ia acabar na segunda, não acabou, ele só adiou o apocalipse. E a gente estava compactuando dessa necessidade, a gente tinha que organizar o conteúdo da live e, ao mesmo tempo, eu estava com uma carga de atendimento enorme aqui por conta dos contribuintes fazendo homologação, com dúvida, porque a gente atende, né? Mas a gente está super disponível, né? Eu vou mandar o link da nossa apresentação aqui, em que ele também tem os nossos links de acesso, nosso WhatsApp, tá? Para que vocês possam entrar em contato, tá? Bom, Daniela? se não tiver mais nada, eu deixo a cargo do presidente encerrar. Tem mais perguntas? Deixa eu ver. Acho que... Ah, o Wilson levantou a mão. Opa, boa tarde. Boa tarde, Wilson. É o seguinte, é porque assim, o pessoal que tem um sistema que compra já está adaptando no ISS Net. Ele vai ter que fazer uma nova adaptação para o sistema nacional, esse novo que você falou aí. Então, nós vamos ter a solução também para ele continuar usando a API que já existe hoje. Mas ele vai ter Para que ele ser não ter que se amarrado, homologar de novo. mas ele vai ter que homologar no novo sistema nacional, aquilo que você estava mostrando lá do cadastro Vai. novo, né? Se ele tiver que virar direto do sistema dele para o sistema do ambiente nacional, vai. Ah, e isso tudo a partir de 1º de setembro. Isso. Isso tudo a partir de 1º de setembro. É porque eu tenho cliente aqui, por exemplo, do Simples Nacional, que emite uma demanda muito grande de nota, né? Tem uns que emitem pouco, poderia fazer direto no portal, e outros não, outros não conseguiriam, porque realmente aquele sistema lá ele é até um pouco lento, entendeu? Diferente desse do ISS Net normal, né? Aí teria uma certa dificuldade. Eu não faço ideia de qual vai ser a velocidade da recepção do ambiente nacional, tá? Certo. A gente também vai emite para o ambiente nacional, mas assim, não talvez no lote, no tamanho que, por exemplo, se a nota contra mesmo tiver que ir para o ambiente nacional, a nota contra não é de Simples Nacional, mas imagine que o município onde nós estamos vai mudar para lá. A gente emite 130 mil notas em um dia. Você já imaginou? Eu não faço ideia. Nós temos um cliente no DF, que é a Gran Cursos, que vocês já devem conhecer. Ela emite 200 mil notas em um dia. Então, o web service, que hoje ela emite, que é o disponibilizado pela nota conta, processa esse volume.
Será que o ambiente nacional vai processar? Bom, não sei. Então, a gente não sabe como é que vai ser a volumetria e a utilização de lá. Eu sei que São Paulo está sofrendo muito, porque o volume é muito alto, né? Tanto para download como para envio das notas para o ambiente nacional. Mas é uma adaptação, né? Se eles se propuseram a recepcionar tudo, né? Então, eles têm que ter estrutura para isso. Qual é a velocidade de processamento? Eu não sei, mas eu sei que não vai ter suporte para responder a dúvida. Certo. Quem tem o programa que já está pronto com o ISS-NET, já está tudo adaptado, ele vai migrar automático para o nacional? Não. Ou, se ele for do Simples Nacional, dia 1º do 9, ele tem que emitir nota direto lá no Nacional, ou a gente está prevendo da nota Control o produto que transmite essas notas dele lá para o ambiente nacional. E a gente vai oferecer exclusivamente para essas empresas de software. É como se eu oferecesse uma API específica para eles. Muita gente oferece isso. É um facilitador. Ele já está homologado, entendeu? Certo. Mas E aí ele melhor continua do jeito que ele está, mas a gente se encarrega de transmitir isso para o ambiente nacional. Certo. Entendi. Entendeu? Então tá bom. Muito obrigado. Então, Silvana, Acredito que está ok, Daniel. Oi, Alberto. Então, se, por exemplo, alguém está usando o sistema do ISS-NET, que é gratuito, aí ele contratar a nota Control, ele continua ali pelo nota Control, ele não vai sentir nenhuma diferença. Não. Ele não vai pelo link do ISS-NET. Sim, ele vai ter um link específico, mas ele vai continuar com o suporte via WhatsApp, entendeu? Então, é um suporte diferenciado. O seu sisteminha, nota Control, que vai puxar todas as informações que já tinham lá do ISS-NET, e é meio que integrado ali. Porque você, né, é a mesma... Lembrando que não é uma informação privilegiada. Quem faz integração sabe que o Web Service disponibiliza para qualquer empresa que queira tanto buscar as notas recebidas quanto as emitidas de posse do certificado digital. Isso. Tá? Então, assim, não é porque é nota contra, não. E eu já falei que depois desse período vai ser obrigado a usar o certificado digital. Tá? Ok. Mas isso é o diferencial do seu produto. O diferencial é porque a gente já tem a expertise e a gente baixa, né? Tá. Assim como tem alguns softwares que eu já vi que oferecem isso, né? O download tanto das notas, tanto emitidas quanto recebidas, o Arquivei, Kiwi, várias soluções oferecem isso. Tá? Leonardo. Boa tarde, Silvana. Deixa eu te perguntar. O seu software também ele vai estar disponível tanto para quem é do Simples, para quem não for do Simples, se for para fazer essa contratação, para todo mundo, né? Sim. Tá. E nesse caso, quando entrar na tela inicial, você falou que vai ter lá a lista dos clientes tal vinculados. Isso. Sim. Eu vou precisar ter o certificado de cada cliente, né? Correto, né? Para você entrar, não, pode ser sua senha, mas para você assinar a nota, sim. Tá. Ok. Porque lá no ambiente nacional, ele só aceita com autenticação, que é o mesmo que o Web Service novo da Nota Conta está fazendo. Você tem que se autenticar com certificado digital para transmitir o XML. Assim, não adianta, senão eles iam ter que processar muito mais do que deveriam. Isso é importante porque você autentica, ele, por exemplo, ele já sabe quem é você, se você está autorizado e deixa você mandar os documentos. É uma forma de segurança também. Imagine se você só transmite o XML depois que ele vai validar se você está autorizado ou não com a assinatura do XML. O processamento seria 3 vezes muito mais, ou nem sei quantas vezes muito mais. Né? Então, a forma de autenticação e o único jeito de comunicação lá com o ambiente nacional é pelo CNPJ da empresa mesmo. Tá bom? Ok. Eu acho que a gente pode encerrar, Daniel. Acho que eu falei demais. Não, vamos, senão o povo não vai te deixar ir embora, não. Você vai ficar aqui até amanhã. Bom, Silvana, agradecer mais uma vez aí imensamente, tá? Pela disponibilidade, por ter tirado várias dúvidas aqui. São muitas ainda. Eu mesmo tenho várias, minha equipe também tem várias, pessoas aqui também têm várias, mas teremos outras oportunidades, outros momentos. Certamente vão ter outras coisas que vão sair ao longo do tempo. Se tiver informações, novidades, por favor, envie para a gente, que a gente consegue publicar aqui nos nossos portais, tanto o CRC quanto o SESCOM, né? Trabalhamos sempre em parceria juntos para poder chegar aos contadores. E
conseguir fazer com que mais esse desafio, né, a gente consiga superar. Superamos tantos outros, esse a gente vai acabar superando também. Agradecer ao Roberto, que fez um trabalho espetacular para que essa live aqui pudesse acontecer. Roberto, queria te parabenizar com maestria que você conduziu aqui a nossa live, pelo grande conhecimento, pela organização, pela articulação aí juntamente com o pessoal da Nota Contro. Fomos os primeiros, né, a trazer essas informações aqui para os contadores e esse é o compromisso do SESCOM. Nós estaremos sempre à frente, sempre buscando aqui trazer informações o quanto antes, da melhor forma, de forma mais didática, clara, simples, para que a gente possa fazer com que os contadores tenham, de certa forma, assim, um caminho um pouco menos tortuoso, né, um pouco menos complexo do que normalmente acontece. E isso só se faz com parcerias estratégicas e com pessoas que têm esse conhecimento para poder fazer tudo isso acontecer. Em prol de tudo isso aqui está o associado, né? SESCOM que nós estamos aqui buscando. Virgínia, que você está aqui no chat aqui, o Roberto ó, já perguntou como é que ela faz para se associar. Certamente tem um monte de gente mais. O Roberto vai falar e vai mandar o nosso telefone de contato aí no chat, já para o pessoal procurar a gente. Aproveitar e trazer 2 recados rápidos aqui também. Nós estamos falando sobre esse assunto. Dia 12, Roberto, a nossa live, desculpa, a nossa palestra sobre reforma, Roberto, dia 12, não é isso? Dia 12, pessoal, para quem não se inscreveu ainda, lá no IPOG vai ter a palestra sobre, mais uma, né, sobre reforma tributária, trazendo aspectos técnicos. Estaremos com a equipe nossa lá para poder, vocês que estão interessados aí em se associarem ao SESCOM, podem procurar nosso time lá, podem procurar que o Roberto vai colocar o telefone de contato, o WhatsApp nosso para vocês entrarem em contato. Cada vez mais novidades aí para que a gente consiga fazer o nosso sindicato cada vez mais forte, maior e que a gente possa trazer soluções cada vez melhores para cada um de vocês aqui. Silvana, obrigado mais uma vez de coração. Um ótimo final de dia para você, um bom trabalho, Roberto também, e a todos vocês associados à SESCOM e não associados ainda, que em breve estarão conosco, eu tenho certeza absoluta. Quando a gente faz um trabalho diferenciado, as pessoas querem se aproximar cada vez mais, nós estaremos sempre aqui à disposição. Obrigado a cada um de vocês. Muito obrigada, eu agradeço muito todas as palavras do Daniel e a recepção que ele sempre tem com a nossa equipe, essa abertura que dá, essa abertura de poder falar com a classe, né? Então, isso foi muito importante para a gente. Em outro momento que a gente divulgou, fez uma instrução sobre um novo modelo, e agora a gente falando sobre a transição, sobre as mudanças, os cronogramas, e até a gente poder divulgar uma solução que a gente vai lançar no mercado. Na verdade, já está lançada, né? Utilizada por outros municípios, e que fica à disposição de vocês. Obrigada, Roberto, também, por ter se empenhado em chamar todo mundo, um número expressivo, a gente nem esperava tanto, né? O Roberto até ficou sem falar comigo, né? Porque ele bloqueou o celular dele, o WhatsApp bloqueou, né? Achando que ele era uma empresa de marketing, mas deu tudo certo no final, tá? Eu vou encerrar a gravação depois, e assim que disponibilizar o vídeo também vou mandar para vocês. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Forte abraço. Tchau, tchau, pessoal. Encerrou aí a gravação.